Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. Esta é nossa 10ª aula narrada, cujo tema é Métodos da Ação Extensionista. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir. Boa aula! O trabalho da extensão rural junto a agricultores e produtores é resultado de um planejamento e de uma atuação metódica que mobiliza conhecimentos e ferramentas comunicativas e pedagógicas para alcançar seus objetivos. Aprendemos que a intervenção na extensão rural é conceituada como um sistema organizado de ação que inclui sujeitos ou agentes que passam a se relacionar em uma situação específica, uma estrutura que viabiliza as ações e interações, um objetivo ou estado futuro desejado como resultado do processo e o próprio processo que interrelaciona sujeitos, a estrutura disponível, as interações provocadas, os objetivos traçados e o tempo, que é geralmente pensado em termos de um cronograma de atividades que compõem as etapas de um projeto. Destacamos que a intervenção é um sistema organizado em um processo metódico que interrelaciona da melhor maneira possível os sujeitos, suas interações e os recursos disponíveis, vinculando-os aos objetivos do projeto ao longo do tempo necessário ao alcance dos bons resultados. O encontro entre extensionista e produtor ocorre a partir de um objeto que motiva a interação, que pode ser, neste caso, o aprimoramento técnico do sistema socioprodutivo. O encontro entre extensionistas e agricultores também é motivado pela compreensão e enfrentamento de problemas que afetam a ação coletiva ou a organização. Em todas as situações, o profissional utiliza métodos para mobilizar, estimular a interação e gerar ações coordenadas. Dizemos que o extensionista não age de forma improvisada, mas coordena uma intervenção planejada, que visa alcançar objetivos pré-determinados, utilizando para isso meios e procedimentos para direcionar a interação com os agricultores. Há, portanto, um processo coordenado de ação, o que nos permite identificar um método de interação. Definimos método de interação como o conjunto de orientações, procedimentos e meios que organizam a ação extensionista e a interação dos sujeitos sociais em função dos objetivos do projeto. O método é, portanto, o caminho percorrido para se chegar ao objetivo da interação. As imagens em tela indicam que há várias possibilidades ou caminhos possíveis. Os métodos da ação extensionista ou métodos de intervenção podem ser classificados em dois tipos básicos. Os métodos individuais têm menor abrangência e colocam face a face extensionistas e produtores, e são muito utilizados na fase inicial de contato, mobilização e levantamento de informações, por exemplo. O método individual é muito utilizado na assistência técnica e na prestação de serviços de consultoria, por exemplo. Os métodos grupais ou coletivos possuem maior abrangência e reúnem em um mesmo ambiente mais de um agricultor ou vários atores que possuem relação com a agropecuária e seu desenvolvimento. Eles, muitas vezes, dependem dos métodos individuais e são muito utilizados em processos de capacitação e difusão de tecnologias. Ambos os tipos de métodos, individuais e coletivos, também podem ser classificados como informativos, quando o foco é difundir novas informações, conhecimentos e técnicas, motivacionais, cuja ênfase é buscar agir sobre os comportamentos dos agricultores, buscando superar barreiras à mudança ou inovação, ou instrucionais, quando prevalece no método ações pedagógicas para facilitar aprendizado
ou aquisição de capacidades. Os métodos de intervenção podem ser estudados como enfoques, diferenciados em dois tipos de abordagens: a abordagem tutorial e a abordagem participativa. A abordagem tutorial é assim chamada porque nela a centralidade é do extensionista na definição do processo de intervenção. A abordagem participativa tem esta denominação porque é descentralizada e enfatiza o grupo ou o coletivo em todas as decisões que envolvem o processo de intervenção, sendo que a participação efetiva é a base para a aprendizagem e a inovação. Na abordagem tutorial, há uma série de características que a associam ao difusionismo, atribuindo um papel secundário e quase passivo aos produtores e agricultores. Assim, o predomínio da racionalidade científica e a concentração de poder decisório pelo extensionista tornam o diagnóstico e o planejamento centralizados, abrindo espaço para soluções padronizadas e uniformização de procedimentos. Esta abordagem está muito vinculada à individualização da ação e, consequentemente, à afirmação do individualismo. Por último, costuma basear sua avaliação em resultados quantitativos. Ao contrário, a abordagem participativa enfatiza a racionalidade dialógica e a democratização de decisões entre os sujeitos que interagem. O diagnóstico e o planejamento são sempre colaborativos, permitindo busca de alternativas e mudanças contextualizadas aos problemas enfrentados. Na abordagem participativa, os procedimentos de intervenção são bem mais diversificados, permitindo a coletivização da ação e as avaliações são baseadas em resultados qualitativos. O método participativo possui algumas características gerais que favorecem a interação entre os envolvidos nos projetos. Isso ocorre porque a ação somente se realiza com a participação efetiva de todos. Os objetivos comuns só são alcançados por meio do envolvimento e do compromisso, fortalecendo o senso de reciprocidade e cooperação. As relações estabelecidas entre participantes configuram a intervenção colaborativa, educando para o trabalho em equipes ou coletivos. As influências mútuas geradas pela interação fundamentam o aprendizado, ressaltando a pedagogia da autonomia. Por último, a construção coletiva é o princípio basilar do aprendizado, da decisão e da inovação. Os métodos participativos facilitam a interação porque o encontro entre sujeitos sociais ocorre em torno de um assunto sobre o qual todos têm algo a dizer. Há um tema que mobiliza o interesse individual e o interesse coletivo, porque há necessidade de tomar decisões por todos que participam da ação. Por isso, é importante haver um ambiente favorável à livre expressão e ao intercâmbio de opiniões. Não há individualização de responsabilidades, e sim o comprometimento coletivo com as decisões tomadas. Por fim, a presença de mediação e facilitação, em que o profissional extensionista coordena os objetivos da interação em prol dos bons resultados. Podemos afirmar que o método participativo fundamenta uma pedagogia da ação extensionista, porque estrutura e organiza o grupo em diálogo com os objetivos do projeto, incrementa habilidades comunicativas, melhora hábitos de convivência, desenvolve atitudes e valores, gera capacidades proativas nos sujeitos envolvidos e é capaz de estimular a autoformação. Podemos afirmar que o método participativo organiza a interação para o alcance de objetivos da intervenção, comprometendo os envolvidos com o processo.
Na prática profissional do extensionista, ao trabalhar com agricultores e produtores, seja com indivíduos ou coletivos, nos parece fundamental ter ciência do ponto de partida da nossa interação. Chamamos de marco de referência o conhecimento aprofundado de todas as características individuais e coletivas que são trazidas à interação pelos sujeitos que dela participam. Isso vale para nós, técnicos, como também para todos os demais envolvidos pelo projeto. Quais são os conhecimentos, saberes e valores que passam a interagir em torno de interesses e desejos por mudança ou inovação? No método participativo, as diferenças entre os sujeitos que se encontram em um projeto devem ser o ponto de partida para o diálogo, o entendimento e a decisão sobre o que fazer em parceria e colaboração por meio do projeto em comum. Uma vez conscientes sobre o marco de referência coletivo, temos condições de elaborar um diagnóstico e um plano de ação sobre o que pretendemos fazer para enfrentar o problema que afeta indivíduos e coletivos no contexto de intervenção. Aqui estamos falando de uma interação colaborativa para comparar a situação atual com a situação futura que desejamos. Este é o significado que assume o diagnóstico participativo, a construção colaborativa de um conhecimento para a ação, pesquisar e agir para solucionar problemas. Entendo que é neste momento que o projeto é elaborado, quando todos os envolvidos se sentem capazes para afirmar o que querem realizar conjuntamente. Por último, não menos importante, a organização participativa para a interação é um método para pensar o depois do projeto. Quais aprendizados, capacidades, organizações e inovações permanecerão sustentáveis e sustentadas autonomamente após o término do projeto? Ou seja, é necessário vislumbrar a autonomia e a emancipação, individuais e coletivas, como resultado da ação extensionista dialógica e participativa. Em nossa abordagem sobre os métodos da ação extensionista, vamos ressaltar a importância da compreensão da intervenção como uma arena participativa, mas também conflituosa, na qual o diálogo nos ajuda a facilitar a colaboração e a mudança. Trazemos para concluir a contribuição do professor Norman Long, em seu livro Sociologia do Desenvolvimento, Perspectivas dos Atores, no qual ele afirma que o projeto individual é socialmente construído. Todo projeto é portador de uma proposta de mudança. Portanto, as mudanças são coletivas e sistêmicas, ao contrário da perspectiva individualista do difusionismo. Desta forma, os projetos, em uma arena de intervenção, se articulam com outros projetos, interesses e perspectivas de outros atores, sejam eles individuais ou coletivos. Os agentes, dessa forma, nunca são passivos diante dos projetos de outrem. Engajamento, silêncio, comprometimento ou ausência, tudo isso compõe os repertórios de participação em processos de intervenção. Os projetos, em uma arena, entram em conflito, disputa e luta, e de alguma forma se articulam. E as percepções individuais vão se identificando com outras práticas, visões de mundo, valores, resultando na comunicação dialógica e no aprendizado em busca de projetos em comum.